Meu nome é Daniel e vou tentar descrever da forma mais fiel possível os eventos que me levaram a questionar tudo o que eu acreditava sobre vida, morte e o que acontece depois. Não sei se alguém vai acreditar, mas preciso tirar isso do peito. Preciso contar. Tudo começou em 2019, quando minha mãe, Helena, faleceu de forma inesperada. Ela tinha 62 anos e uma saúde razoável, mas sofreu um infarto fulminante enquanto dormia. Encontrá-la sem vida foi um choque indescritível. Passei dias em negação, incapaz de aceitar que ela simplesmente não estava mais ali. Era apenas eu e ela. Meu pai nos abandonou quando eu era criança, e nossa relação sempre foi próxima. Ela era minha confidente, minha base. E sem ela, me senti completamente à deriva. Após o funeral, me mudei para a antiga casa dela, uma pequena residência em um bairro tranquilo de São Paulo. Parecia o certo a se fazer. E também era financeiramente mais viável para mim. No início, estar ali era reconfortante, como se eu pudesse sentir sua presença nas pequenas coisas. O cheiro do chá que ela sempre fazia, a organização impecável da cozinha e até o velho relógio de parede que ela adorava e insistia em manter, mesmo fora de funcionamento. Mas logo depois que completei um mês morando lá, as coisas começaram a mudar. Tudo começou com o telefone fixo. Na era dos celulares, aquele telefone quase nunca tocava. Só estava ali por insistência da minha mãe, que sempre dizia que emergências acontecem. Certo dia, por volta das 3 da manhã, o telefone tocou. Acordei assustado, meio grogue, e fui atender. Do outro lado, só ouvi estática. Alô? Quem está aí? Nada. Apenas aquele chiado que parecia aumentar e diminuir como uma respiração. Desliguei, irritado, e voltei para a cama. Nos dias seguintes, a mesma coisa aconteceu, sempre no mesmo horário. Às vezes era só estática, mas em uma das noites, juro que ouvi algo como um murmúrio. A voz era indistinta, mas feminina. Fiquei arrepiado, mas tentei racionalizar. Talvez fosse um problema na linha, algum vizinho usando o telefone, interferência. Mil desculpas para não enlouquecer. O ápice veio cerca de uma semana depois. Dessa vez, eu já estava esperando o telefone tocar, como se meu corpo soubesse que algo estava por vir. Quando atendi, o chiado estava lá, mas logo deu lugar a uma voz clara. Daniel? Era a voz da minha mãe. Meu corpo gelou. Eu não conseguia responder. O silêncio foi preenchido por mais palavras. Daniel, me ouça. A ligação caiu. Passei a noite inteira acordado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Será que eu estava ouvindo coisas? Mas parecia tão real. Na noite seguinte, às 3 horas em ponto, o telefone tocou novamente. Atendi com a mão trêmula. Daniel, eu não fui embora. A voz dela parecia distorcida, como se estivesse atravessando algo denso. Preciso te avisar. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o telefone ficou mudo novamente. Depois disso, comecei a notar outras coisas na casa. O relógio de parede, que estava quebrado há anos, começou a funcionar sozinho, mas sempre marcava 3 horas. A televisão ligava sozinha, sempre com estática na tela. O cheiro do chá que minha mãe gostava surgia no ar sem explicação. Uma noite, encontrei a porta do quarto dela aberta. Eu sempre a deixava fechada, pois era difícil entrar ali. Mas agora estava escancarada e senti como se alguém estivesse me observando do corredor. Não consegui dormir naquela noite. A última ligação foi a mais terrível. Eu já não sabia se deveria atender, mas algo dentro de mim me obrigou. Daniel, você está em perigo. A voz da minha mãe parecia desesperada. Ele está aqui? Quem, mãe? Quem está aqui? Perguntei, sentindo o pânico tomar conta.
Antes que ela respondesse, ouvi outro som no fundo da ligação. Uma respiração pesada, gutural, e então uma risada que não era dela. A voz masculina era grave, profunda, como se estivesse zombando de nós dois. Desliguei o telefone e, naquele momento, as luzes da casa começaram a piscar. O relógio na parede disparou os ponteiros como se estivesse enlouquecido, e as portas começaram a bater sozinhas. Corri para fora da casa, sem olhar para trás. Depois daquela noite, nunca mais voltei. Vendi a casa rapidamente e nunca mais atendi um telefone fixo. Até hoje, não sei o que minha mãe estava tentando me avisar, ou quem, ou o quê. Era ele. Mas uma coisa é certa. Algo que não pertence a este mundo estava tentando se comunicar comigo. E eu não quero descobrir mais nada. Desde então, tenho dificuldade para dormir. Às vezes, ainda acordo às 3 horas, com a impressão de ouvir um telefone tocando ao longe. Tento me convencer de que tudo foi fruto do meu luto. Mas no fundo, sei que há coisas que vão além do nosso entendimento. E algumas dessas coisas não querem apenas se comunicar, elas querem entrar. Meu nome é Júlio, tenho 37 anos e sou programador. Sempre fui cético em relação a coisas sobrenaturais. Para mim, tudo na vida tinha uma explicação lógica. Pelo menos, era o que eu acreditava, até o que aconteceu no ano passado. Ainda hoje, lembrar disso me dá arrepios e me faz questionar tudo o que eu achava saber sobre a realidade. Tudo começou quando encontrei um celular antigo enquanto limpava a casa dos meus avós, que haviam falecido recentemente. Meu avô, Ricardo, era um homem reservado, mas muito apegado à tecnologia. Ele sempre tinha um celular, mesmo sem usar muito. O aparelho era um modelo antigo, daqueles com teclado físico, e estava em uma gaveta do escritório, junto com velhos carregadores e fones de ouvido. Eu ia jogar tudo fora, mas decidi ligar o celular por curiosidade. Talvez houvesse algo pessoal ali que valesse a pena guardar, como fotos ou mensagens. Para minha surpresa, o aparelho ligou, embora estivesse quase sem bateria. A tela inicial mostrava o papel de parede que meu avô usava, uma foto dele e da minha avó sorrindo em frente à casa. Resolvi dar uma olhada nos arquivos. Não havia muitas fotos, mas encontrei algumas mensagens na caixa de entrada e na saída. A maioria eram mensagens trocadas com a minha mãe e alguns amigos. Nada demais, apenas frases curtas e práticas. Foi quando notei algo estranho. Uma mensagem não lida, recebida uma semana antes do falecimento do meu avô. O número de origem era desconhecido, mas o conteúdo era claro e perturbador. Estou esperando você no porão. Fiquei intrigado, mas pensei que poderia ser uma brincadeira de mau gosto ou até um engano. Decidi ignorar. Contudo, ao abrir a mensagem, percebi que ela estava marcada como enviada às 3 horas da manhã. O horário me incomodou, mas mais estranho foi o fato de que minha mãe sempre dizia que o porão da casa era um lugar que meu avô evitava. Ele dizia que coisas ruins haviam acontecido lá, mas nunca entrou em detalhes. Ignorei o instinto de deixar aquilo para lá e resolvi investigar o porão. Desci até lá no mesmo dia, com o celular na mão. O lugar estava coberto de poeira e cheio de velharias. Era escuro, úmido e apertado, e o cheiro de mofo era insuportável. Vasculhei cada canto, mas não encontrei nada além de móveis velhos, caixas e algumas ferramentas enferrujadas. Quando já estava prestes a subir de volta, ouvi um som. Era um bip. Olhei para o celular e vi que ele tinha acabado de receber outra mensagem. Por que demorou tanto? Meu coração disparou. A mensagem veio do mesmo número desconhecido.
e o horário era exatamente o momento em que eu estava no porão. Naquele instante, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se algo estivesse me observando. Subi as escadas às pressas e tranquei a porta do porão. Nos dias seguintes, o celular continuou recebendo mensagens, sempre do mesmo número. Algumas diziam coisas enigmáticas como: "Você está olhando no lugar errado. Eu não fui embora. Ouça os sons da noite." Eu não sabia o que fazer. Tentei ligar para o número, mas só ouvia a estática do outro lado. Comecei a sentir que algo estava errado. Como se o celular não fosse apenas um objeto, mas um meio de comunicação com algo. Uma noite, acordei às 3 horas, com o celular vibrando em cima da mesa de cabeceira. Havia uma nova mensagem. "Estou na sala." Levantei devagar, com as pernas tremendo. Peguei o celular como se ele fosse uma arma e caminhei até a sala. O lugar estava vazio, mas o ar parecia pesado, opressor. De repente, ouvi um estalo atrás de mim. Quando me virei, vi a cadeira de balanço do meu avô balançando sozinha. Tentei me convencer de que era uma corrente de ar, mas não havia janelas abertas. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, outra mensagem chegou. "Você não está sozinho." Naquela noite, decidi acabar com aquilo de uma vez por todas. Peguei o celular, uma lanterna e fui novamente ao porão. Quando desci, o lugar parecia mais escuro do que antes, como se a luz da lanterna não fosse suficiente para afastar as sombras. O celular vibrou novamente. "Olhe sobre o chão." Comecei a mover algumas caixas e foi quando percebi que uma parte do chão de madeira estava solta. Removi as tábuas com dificuldade, revelando um espaço oco. Dentro havia um pequeno baú de madeira. Meu coração estava disparado quando o abri. Lá dentro, encontrei um diário. O diário era do meu avô. As páginas estavam cheias de anotações que revelavam um lado dele que eu nunca conheci. Ele falava de visões, de vozes que o chamavam à noite e de uma presença que ele acreditava habitar o porão. Nas últimas páginas, havia uma frase repetida várias vezes: "Ele está esperando por mim." Enquanto lia, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi uma sombra alta e disforme, parada na entrada do porão. Não tinha rosto, mas seus olhos brilhavam em um vermelho opaco. Eu não conseguia me mover. A sombra parecia crescer, preenchendo todo o espaço ao meu redor. O celular vibrou mais uma vez. Com as mãos tremendo, olhei a mensagem. "Agora é sua vez." Fugi do porão e nunca mais voltei àquela casa. Vendi o lugar e me desfiz do celular. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, juro que ouço aquele som de bip. O mais perturbador? Recentemente, recebi uma mensagem no meu celular atual, de um número desconhecido. "Você ainda não terminou." Meu nome é Renan, tenho 29 anos e sou técnico de informática. Sempre fui fascinado por tecnologia. E para mim, o mundo digital era um lugar seguro, controlável, longe de qualquer coisa que não pudesse ser explicada por lógica ou ciência. Isso até o que aconteceu no início de 2022, quando comecei a receber mensagens perturbadoras que mudaram completamente a forma como vejo a realidade. Eu havia terminado um serviço em uma empresa e, ao final do expediente, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Era uma mensagem de texto simples. "Oi, Renan. Lembra de mim?" Eu respondi com educação. "Desculpe, mas não reconheço o número. Quem é?" A resposta veio quase imediatamente. "É o Jonas. Precisamos conversar." Jonas. Era um nome que eu não ouvia há anos. Ele foi meu melhor amigo durante a adolescência. Mas nosso contato foi cortado após ele se mudar para outra cidade. Porém,
havia um detalhe que me fez gelar por dentro. Jonas morreu em um acidente de moto há quase 6 anos. Convenci a mim mesmo de que era apenas uma coincidência ou uma brincadeira de mau gosto. Respondi: se isso é uma piada, não tem graça. Jonas está morto. A resposta foi instantânea. Eu sei. Mas eu preciso que você me escute. Apaguei a conversa imediatamente. Algo sobre aquilo estava errado, mas decidi ignorar. Talvez alguém estivesse usando o nome dele para me assustar. Contudo, o que parecia uma simples brincadeira começou a se transformar em algo muito mais sombrio. Na noite seguinte, por volta das 23 horas, recebi outra mensagem do mesmo número. Dessa vez, era um áudio. Hesitei antes de ouvir, mas minha curiosidade venceu. Quando apertei o play, ouvi uma respiração pesada, intercalada com murmúrios quase incompreensíveis. Após alguns segundos, uma voz familiar se destacou. Renan, por favor, não ignore isso. Era a voz de Jonas. Eu reconheceria em qualquer lugar. Uma mistura de pânico e descrença tomou conta de mim. Fiquei ali, parado, segurando o celular com as mãos tremendo. Decidi responder. Quem está fazendo isso? Como conseguiu essa voz? Outra mensagem de voz chegou. Dessa vez, o tom era mais urgente. Renan, escuta. Ele está aqui. Ele me encontrou. Não deixe ele encontrar você. Minha mente começou a girar. Quem ele? E por que Jonas estaria tentando se comunicar comigo? As mensagens continuaram chegando ao longo da noite, cada vez mais perturbadoras. Em uma delas, Jonas começou a gritar como se estivesse sofrendo. Era um grito visceral, de puro terror. No final da mensagem, ele disse algo que me deixou em choque. Olhe para o espelho da sala. Ele está lá. Naquele momento, percebi que estava sozinho em casa, mas o silêncio parecia denso, opressor. Contra meu instinto, fui até o espelho da sala. Quando acendi a luz, senti um calafrio percorrer minha espinha. No reflexo, atrás de mim, havia algo. Era uma figura alta, encapuzada, com um rosto coberto por sombras. Eu me virei imediatamente, mas não havia nada lá. Quando olhei de volta para o espelho, a figura tinha desaparecido. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Não consegui dormir. O celular continuava vibrando na mesa ao lado da cama, mas eu não tive coragem de ouvir mais nenhuma mensagem naquela noite. No dia seguinte, fui até a casa da mãe de Jonas. Ela era uma mulher religiosa e sempre acreditou que o acidente do filho havia sido provocado por algo não natural. Quando contei o que estava acontecendo, ela ficou pálida. Ela me levou até o quarto de Jonas, que havia permanecido intocado desde a morte dele. Lá, ela me mostrou um caderno que ele mantinha como diário nos meses antes de morrer. O conteúdo me deixou sem palavras. Jonas havia escrito várias vezes sobre uma entidade que o perseguia. Ele dizia que essa coisa aparecia nos reflexos, que ela sussurrava seu nome à noite e que queria levar sua alma. As últimas páginas eram rabiscos frenéticos de olhos, rostos sombrios e uma única frase repetida várias vezes: não o deixes te encontrar. Naquela noite, quando cheguei em casa, recebi mais uma mensagem do número desconhecido. Era um vídeo. Com a mão tremendo, apertei o play. A gravação mostrava um ambiente escuro, mas consegui reconhecer. Era a sala da minha casa. A câmera parecia estar sendo segurada por alguém que andava lentamente pelo cômodo. Quando a câmera virou para o espelho, vi a figura encapuzada novamente. Desta vez, ela estava mais perto. Muito mais perto. A gravação terminou abruptamente, e antes que eu pudesse reagir, o celular vibrou novamente. Uma nova mensagem de texto apareceu na tela. Ele está com você agora. A última coisa que lembro daquela noite foi o celular caindo da minha mão
enquanto as luzes da casa apagaram sozinhas. Desde então, vivo com a sensação de que estou sendo observado, de que há algo comigo, sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Se isso é uma mensagem de advertência ou de desespero, eu não sei. O que sei é que desde aquele dia nunca mais usei espelhos. E se você estiver lendo isso, quero deixar um aviso. Não ignore as mensagens do além. Às vezes, elas não vêm para te salvar, mas para te avisar que é tarde demais. Meu nome é Laura, e o que vou contar aconteceu há cerca de 5 anos. Na época, eu tinha 27 anos e trabalhava em uma agência dos Correios, em uma cidade pequena, do interior de Minas Gerais, chamada São Bento das Flores. Era uma cidade tranquila, onde todos se conheciam, mas algo aconteceu naquela época que mudou completamente a forma como eu enxergo o mundo. Tudo começou em uma manhã chuvosa de outubro. Eu estava organizando a correspondência na seção de cartas devolvidas, aquelas que não chegam ao destino por falta de endereço ou qualquer outro motivo. Um envelope específico chamou minha atenção. Ele era diferente, com papel amarelado, as bordas queimadas e um cheiro estranho de terra úmida misturada com algo metálico, como ferro. Não havia remetente ou destinatário, apenas o meu nome escrito com letras grandes e tremidas, para Laura dos Correios. Senti um arrepio subir pela espinha, mas imaginei que fosse uma brincadeira de mau gosto ou alguma tentativa de chamar a atenção. Trabalhar nos Correios às vezes trazia situações inusitadas. Abri o envelope hesitante. Dentro havia apenas uma folha de papel dobrada ao meio, escrita com uma caligrafia quase ilegível. As primeiras palavras me deixaram em choque. Laura, preciso de sua ajuda. Estou preso aqui. Não consigo sair. Não havia assinatura. Só isso. Não fazia sentido. E mesmo assim, algo naquela mensagem mexeu comigo de uma maneira que eu não sabia explicar. No final do expediente, fui até o depósito dos Correios, onde as cartas que não têm destino certo são armazenadas antes de serem descartadas ou devolvidas. Coloquei o envelope misterioso junto com outras correspondências, sem remetente, tentando esquecer o assunto. Mas enquanto organizava o espaço, ouvi algo que parecia impossível. Era uma voz, sussurrando meu nome. Laura. Laura ... Parei, congelada, ouvindo atentamente. O som vinha de dentro de uma das prateleiras, entre caixas de correspondências antigas. Aproximei-me devagar, tentando encontrar a origem. O sussurro ficou mais alto e nítido, mas ao abrir uma das caixas, só encontrei cartas antigas. Algumas com décadas de idade. Fechei a caixa rapidamente e saí do depósito, com o coração acelerado. Pensei que estava imaginando coisas, mas os eventos daquela noite provariam que eu estava muito enganada. No dia seguinte, outra carta chegou. Dessa vez, estava no balcão de atendimento. Era idêntica à primeira. Envelope amarelado, cheiro estranho, bordas queimadas. E, novamente, estava endereçada a mim. O conteúdo era ainda mais perturbador. Laura, por favor, volte ao depósito. Estou tentando sair, mas ele não me deixa. Ele está aqui comigo. Li aquelas palavras várias vezes, tentando encontrar alguma lógica. Quem poderia estar enviando aquilo? E o que significava ele não me deixa? Decidi mostrar a carta para minha colega de trabalho, Maria. Mas assim que a entreguei a ela, vi o sangue sumir do rosto dela. Laura, isso é impossível, ela disse, com a voz trêmula. Essa é a letra do meu irmão, Júlio. Júlio era irmão mais novo de Maria, e eu sabia que ele havia desaparecido anos atrás, sem deixar vestígios.
Era um mistério que nunca havia sido resolvido na cidade. Maria me contou que, antes de desaparecer, ele era obcecado com histórias de cartas perdidas e passava horas no depósito dos correios, vasculhando correspondências antigas. Àquela altura, eu sabia que precisava voltar ao depósito. Algo ali estava errado. E eu sentia que, de alguma forma, aquelas cartas estavam conectadas ao desaparecimento de Júlio. Naquela noite, fiquei depois do expediente e fui sozinha ao depósito. A luz piscava e o ar estava pesado, quase sufocante. Comecei a vasculhar as caixas, procurando por qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Foi quando encontrei uma carta antiga, datada de 1987. O envelope estava sujo e rasgado, mas o remetente chamou minha atenção. Júlio A. de Souza. Abri a carta com as mãos tremendo. Dentro havia apenas uma frase: ele não deixa ninguém sair. De repente, as luzes do depósito se apagaram, mergulhando o lugar em uma escuridão absoluta. Meu celular estava no bolso, mas a bateria estava quase acabando. Usei a lanterna dele para iluminar ao redor, e foi então que ouvi passos. Eles eram lentos, pesados, ecoando entre as prateleiras. Chamei por Maria, pensando que talvez ela tivesse vindo me buscar, mas ninguém respondeu. Os passos continuaram, cada vez mais próximos. Quando virei a lanterna para o corredor principal, vi algo que me paralisou de medo. Era uma figura alta, com o rosto coberto por sombras e olhos brilhantes como brasa. Ela estava parada, me observando, mas não parecia humana. Sua presença emanava algo tão maligno que eu mal conseguia respirar. A figura começou a andar em minha direção. De repente, ouvi a voz de Júlio, alta e desesperada. Corre, Laura, não deixa ele te pegar. Sem pensar, corri para fora do depósito, deixando tudo para trás. As luzes voltaram assim que cruzei a porta, e quando olhei para trás, o corredor estava vazio. Mas a sensação de ser observada nunca me deixou. Depois daquela noite, nunca mais voltei ao depósito. Pedi transferência para outra agência e fiz de tudo para esquecer o que aconteceu. Mas, um mês depois, recebi uma última carta. Dessa vez, era apenas um pedaço de papel branco, com uma frase escrita à mão. Você abriu a porta. Agora, ele está livre. Desde então, tenho a sensação de que algo está me seguindo. Ouço sussurros à noite, vejo sombras se movendo onde não deveriam estar. Não sei o que libertei naquele dia, mas tenho certeza de que Júlio estava tentando me avisar. Se você trabalha em um lugar cheio de correspondências antigas, cuidado. Algumas cartas carregam mais do que palavras. E, às vezes, abrimos portas que nunca deveriam ser abertas. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.